Olá, internautas, obrigado por acompanhar nossa página. Estamos falando da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Temos neste momento cerca de 555 seguidores no Facebook, em mais de 24 estados brasileiros, e cerca de 46 mil visualizações em nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Eu me chamo Alan Santiago, sou o idealizador da página e compartilho com todos o nosso bate-papo de hoje. Nosso convidado de hoje é o professor João Natel Polônio Machado. Ele é graduado em Medicina e Residência Médica em Neurologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Neurologia pela Universidade de São Paulo, USP, e mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É ainda membro da Academia Brasileira de Neurologia e da Academia Americana de Neurologia. E pelos seus trabalhos em neuropatia periférica, foi agraciado em 2002 com o Prêmio de Mérito Científico da Associação Catarinense de Medicina. Em 2014, recebeu o título honorífico de cidadão blumenauense em sessão solene na Câmara de Vereadores de Blumenau. Também foi eleito e nomeado reitor da FURB para a gestão de 2010 e 2014, reconduzido ao cargo para a gestão de 2015 até o ano de 2019. Nossa página conversa agora com o Dr. João Natel. Muito obrigado por nos receber em seu gabinete. Seja muito bem-vindo em nossa página. Obrigado, Alan. Obrigado, internauta do Valor Político. Vamos à primeira pergunta? Pois não. Natel, é importante comentar de forma breve quais suas raízes, sua vida familiar e social, e qual foi a influência de seus pais para a sua formação e crescimento profissional. Eu sou paranaense, eu sou nascido numa pequena cidade do interior do Paraná, chamada Santa Mariana, onde muito cedo também eu fui para Curitiba. Então, praticamente, eu passei a minha vida toda, adolescência, fiz faculdade, fiz residência em Curitiba e depois vim aqui para Blumenau. As boas lembranças que eu tenho de ser criado numa cidade do interior é a liberdade, numa época em que a gente não tinha nada eletrônico, não tínhamos computador, não tínhamos games. Tempo bom, né? Muito jogar futebol até escurecer, muitas amizades de rua. E isso marcou assim bem profundamente. E o fato de você viver numa cidade pequena, uma boa parte da vida, isso sempre foi determinante. Depois da vinda para Curitiba, já era uma cidade não era o que era hoje, mas era uma cidade grande. Em expansão. E representou em expansão. Nós pegamos ali um pouquinho depois de gestões de Lerner, que modificaram a cidade de Sim. Jaime Lerner. Então foi uma experiência muito importante ver uma cidade se transformando. Sim. E hoje Virando modelo. E hoje sendo uma referência. E quanto à questão do núcleo familiar, nós viemos assim de uma família de poucos recursos, né? Minha mãe professora, isso explica um pouco aí, né? Essa minha trajetória. O meu pai representante comercial, chamávamos de viajante naquela época. Era um núcleo familiar é um núcleo familiar com 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã, mas sempre assim unidos na infância, cada um seguia uma trajetória profissional. E as lembranças que eu tenho e a gratidão que eu tenho muito à família é a noção de trabalho, é a noção de esforço pelo estudo para conseguir um trabalho, de honestidade, e de bastante altruísmo. Assim. Valores que você emprega hoje, por exemplo. A gente tenta reproduzir um pouquinho e não há como não se espelhar no que a gente recebeu de berço, como um imprint, uma impressão primária. Sim. Assim como na vida da gente passou tantas pessoas que também, de uma certa forma, deixaram uma impressão, ou professores, ou colegas, que passaram a ser exemplos. E a partir disso a gente constrói valores, junto com o tecnicismo da profissão, para alicerçar a cidadania, que eu acho que realmente é importante. Natel, na sua opinião, qual a importância de uma boa formação acadêmica em áreas fundamentais da sociedade, como, por exemplo, a saúde? E o que um estudante de medicina precisa desenvolver para alcançar resultados como, por exemplo, os que você alcançou?
Eu acho que o primeiro atributo, antes de se esmerar na formação acadêmica ou necessariamente ter aporte, habilidades e conteúdos técnicos, é ter ética, ter correção, ter valores, como a gente acabou de comentar, para que a gente possa fazer o correto. Porque instrução formal não significa que você vai ser um cidadão útil para a sociedade. Necessariamente isso não significa. Isso é tanta verdade que você vê escândalos envolvendo, por exemplo, médicos em escândalos de próteses, advogados em questões de juízes, em questões de sentenças. Ou seja, não há, infelizmente, uma relação linear entre instrução e a qualidade da cidadania que entrega. Claro que a gente procura e pede para que as coisas, mesmo na universidade, caminhem juntos. Então, o primeiro é o agir correto. E a construção de um país passa necessariamente, Alan, por sermos corretos nas pequenas coisas. Sim. E essa ética das pequenas coisas, somadas, elas acabam efetivamente construindo um país correto. Sim. Um segundo ponto da formação acadêmica, em cursos longos ou em qualquer outro curso, na minha opinião, passa muito pela qualidade da instituição e pelo esforço pessoal. Eu tive vários colegas na profissão que vieram de universidades de grande renome, mas que não tinham uma formação adequada, assim como muitos colegas vieram de instituições menores, residências menores, e tinham um aporte técnico adequado. Qual era a diferença disso? A diferença disso é gostar do que faz, é o interesse, é a dedicação. E nenhuma profissão, a universidade ou uma instituição de ensino superior, ela aporta para a vida um conhecimento inesgotável. Por exemplo, na área médica, só para vocês terem uma ideia, os internautas, a minha área que é neurologia, uma das principais condições é o derrame cerebral. Nós vimos de uma condição há menos de 20, 25 anos atrás que não tinha nada para fazer num derrame cerebral. E hoje existe um arsenal muito grande de tratamentos. Então imagine se um médico neurologista formado há 25 anos não tivesse se atualizado em nada. Evoluído. Ele estaria fazendo o que agora? Então é quase inerente a uma profissão o esforço na graduação e também a formação continuada a posteriori, para que ele possa, como você comentou, numa formação acadêmica, ter um papel resolutivo dentro daquilo que ele faz. Mas eu repito, nada disso tem valor se ele não for impregnado, pautado por condutas corretas e condutas éticas. E as universidades, as instituições de ensino superior têm um papel muito importante nisso. Elas não vão levar ou não vão transformar as pessoas que passam aqui. Isso vem de berço, na maioria das vezes. Mas elas podem introjetar valores importantes para construir cidadania. É isso que nós procuramos fazer nas instituições de ensino superior e na FURB também, é uma característica nossa. Fica a dica para quem está nos acompanhando nesse momento aí pela internet. Excelente dica do professor Natel. A Universidade Regional de Blumenau figura hoje entre as 80 melhores universidades do país. É uma das melhores universidades do sul do Brasil. Na sua opinião, qual será o maior desafio em sua gestão como reitor até o ano de 2019, para continuar a evolução e o crescimento da FURB? Há vários desafios, mas se eu tivesse que resumir num único desafio, eu resumiria na permanência do estudante universitário. O acesso à universidade ele passou a ser quase que universal. Não digo em todos os cursos, ainda a gente tem uma concorrência muito grande, vamos lá, em meia dúzia de cursos. Né? Sim. Mesmo nas instituições públicas e gratuitas, nós estamos assistindo em alguns cursos o desinteresse pelas carreiras. Um exemplo disso, carreiras de professor. E como nós vamos motivar um jovem de 18, 19, 17 anos ou um pouquinho mais maduro a ter uma profissão dentro da universidade, né? Ir para a universidade e ter uma profissão? Há vários fatores envolvidos nisso. Comentando sobre os professores, a questão da valorização dos professores. Isso é imperativo atacar. Os países que deram certo são países que valorizam o professor. Eu digo professor de ensino fundamental,
o professor de ensino médio, o professor que está atuando no infantil. O Brasil ele criou um sistema de valorização do professor ao inverso. Todos precisam ser valorizados. Mas hoje um professor universitário, de uma universidade como a nossa, ou de uma universidade federal, ele tem um bom salário, ele tem condições para exercer o seu trabalho. Sim. Mas um professor que está lá no ensino fundamental, você tem que dividir isso por 4, em condições, em 4 de remunerações. Sim. Então a gente tem que encurtar isso. Então a permanência do estudante na universidade é importante. Pela atratividade do desenho das carreiras. 2, nós estamos tendo nas universidades grandes dificuldades, enormes dificuldades, com o conhecimento que está vindo do ensino médio. Só para você ter uma ideia, desde o ano 2000, internauta, nós temos na FURB um nivelamento em matemática básica para as engenharias. E isso é importante para que o aluno que venha do ensino médio consiga acompanhar um curso de engenharia. A taxa de evasão em cursos como física, matemática, mesmo nas universidades federais, ela é maior que 50%. Sim. Não é raro você ver turmas formadas de matemática com 2, 3, 4, 5 alunos. E atenção, isso não é uma prerrogativa só do Brasil. Eu estive visitando uma universidade na Irlanda, em que, orgulhosamente, o reitor afirmava que lá eles também tinham um nivelamento. Claro que lá é muito mais homogêneo, Sim. mas a dificuldade de um aluno acompanhar o ensino superior é muito grande. Então, a permanência do estudante em carreiras atrativas, em poder acompanhar os conhecimentos dados no sistema universitário e ele poder concluir o seu curso é importante. Um outro grande desafio não das universidades é o ensino médio. Infelizmente, a média no Brasil de desistência do ensino médio é de 50%. Muito alto. Há um funil no Brasil. Praticamente todas as crianças estão na escola, na infância ou no início do ensino fundamental. A partir dos 6 anos? Sim. Esse número ele vai diminuindo, no ensino médio ele vai caindo, e nas universidades, vamos colocar assim, de uma taxa bruta para o país, 15% vão para as universidades e instituições de ensino superior. Vamos ser um pouco mais generosos, 20% vão. E desses 20, só 10 saem. Então, nesse caminhar, nós temos então 100 crianças que entram e 10 que saem. Ou seja, há um grande apartheid no Brasil educacional. Sim. Há também um grande apartheid social, enfim, né? Mas ainda nós não conseguimos, apesar de todo o investimento, entregar para a sociedade brasileira um número importante, distribuído uniformemente no país, para que a gente possa efetivamente construir um país menos desigual. Então, o desafio do ensino superior hoje é a permanência do estudante, ele completar um curso de graduação, ele acompanhar um curso de graduação nas universidades brasileiras. Bom, nossa página está conversando com o Dr. Natel, reitor da FURB. Vamos falar de política agora? Vamos lá. Vamos lá? A história política de Blumenau acontece muito por meio do núcleo acadêmico da cidade, considerado muito forte e valorizado. Temos exemplos de pessoas que atuaram na universidade e que hoje servem ao Estado ou ao município em posições políticas. Você acredita que o próximo passo em sua vida profissional é utilizar sua experiência como reitor da FURB para criar alianças éticas e projetos adequados para a política de Blumenau ou do Estado, agora, por exemplo, em 2018, visando melhorar a qualidade de vida dos blumenauenses? A tua pergunta abrangente, ela traz também uma resposta derivada da pergunta e resposta anterior, né? Uma das funções também da universidade, ou de qualquer universidade, é a translação do que é feito aqui, ou do conhecimento para a sociedade. Na FURB nós temos uma visão importante da universidade ser reconhecida pela qualidade do que ela entrega para a sociedade, do que ela modifica para a sociedade. Nós já tivemos aqui na universidade políticos que passaram pela reitoria da universidade ou em outros cargos também, que prestaram um grande serviço para Blumenau e para o estado também de Santa Catarina. Eu acredito que uma das funções importantes da universidade também, e dentro dela, é ser um berço de líderes.
de líderes políticos ou empresários ou no judiciário ou em qualquer outra atividade. E a FURB, com 54 anos praticamente de história, já tem pelo menos 60 mil pessoas formadas. Seria impossível entender o Vale do Itajaí sem a FURB. Sem a FURB. E nós temos exemplos aí de políticos que hoje ocupam cargos, ou em secretarias do Estado, ou no governo federal, ou em prefeituras, que passaram e vieram aqui da nossa tribunais de justiça, que passaram e vieram pela nossa universidade. Um exemplo disso é o atual prefeito de Blumenau, um Sim. aluno desde o ensino médio e também aqui no curso de Direito e professor de Direito na nossa universidade. Sim. A resposta é sim. Eu acho que essa experiência trazida da medicina de quase 30 anos, a medicina é uma profissão muito envolvida, muito acolhedora. A gente cuida de pessoas, a gente gosta de pessoas. Associado com essa fantástica experiência e essa oportunidade que eu tive de administrar uma universidade por quase 7 anos, acho que todo esse cabedal, todo esse adensamento de habilidades me faz realmente ter bastante vontade de participar da vida política e partidária do Brasil. Por quê? Porque a gente está precisando disso, né? A gente não consegue. O Brasil tem uma democracia muito tênue. Ela é uma democracia de 3 décadas praticamente. Claro que Com 2 tivemos, impeachments. Claro que nós tivemos períodos importantes de democracia, mas um período tão longo como esse nós não tivemos. Mas falta, na minha opinião, uma consciência de toda a população de que política é uma atividade séria, é uma atividade de todos e é uma atividade que tem que ser zelosa. Eu fico muito entristecido quando eu vejo as pessoas criticarem a política e os políticos como se isso fosse algo distante da sua vida. A política é tudo. Você faz política independente se você está ou não está num partido político. Está no seio familiar, né, Nathan? Está no seio familiar, está nas tuas relações. Polis, a própria origem da palavra polis já vem de cidade, Sim. já vem de viver juntos. E o que eu percebo no Brasil hoje, e acho que 18 vai mostrar isso e tem mostrado, é que a gente precisa construir um país. Eu gosto de citar muito o Roberto da Mata, um grande antropólogo. O Roberto da Mata diz assim, que a dualidade do brasileiro é um traço marcante e ruim para o país. O brasileiro ele é alguém na casa com valores importantes e pétreos para você e para sua família, mas na rua ele pratica valores diferentes. Então, essa diluição de casa e rua, para que a gente possa ser, ao mesmo tempo, a mesma pessoa, com o mesmo zelo que a gente tem na nossa casa, com a coisa pública, isso precisa ser encurtado. E é um trabalho de gerações, não é um trabalho assim de 1 ou 2 ou 3 pessoas. Então, quanto mais pessoas de bem que tiverem uma vontade de construir um país menos desigual, mais justo, em todos os aspectos econômicos, o aspecto social, o aspecto voltado a temas caros para a sociedade brasileira, como o do negro, como o do índio, como o do transexual, como das questões de religiosidade, nós vamos estar ajudando a construir um país que é um país bonito, é um país fantástico, mas muito carente ainda de uma identidade nacional. Quer dizer, qual é a identidade nacional do brasileiro? Me chamou muito a atenção um período que eu fiquei na Noruega, na data cívica deles. Você não via exército lá na data cívica. Você via cada morador enfeitando a sua casa, com as cores do país. Cada morador, como é um país assim que tem uma grande história, usando trajes típicos da região que veio, ou que está, ou de família. E um grande congraçamento cívico. É isso que a gente precisa ter nos 365 ou 366 dias cívicos
Não que a gente vai se ufanar por estar num país, mas é gostar do país que a gente está e esquecer matizes de outras linhas de militarismo ou de exceções e cada um tentar construir um país. Então há uma grande vontade de poder aí no resto da minha vida produtiva, vamos dizer assim, ajudar a construir uma sociedade melhor. Acho que a palavra correta é ajudar a construir, porque não existe sebastianismo, não existe salvador da pátria, não existe herói, tá? E sim existem pessoas de bem que tentarão, né, construir um país melhor. Eu acho que essa é uma tarefa de todos. Bacana. A nossa página teve o prazer de conversar com o Dr. João Natel, reitor da FURB. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito o espaço, Alan, através desse portal fantástico de divulgar ideias, de tentar chegar ao maior número de pessoas. E eu convido a todos para uma reflexão para pensar como a gente pode ter um país melhor, né? Como é que a gente pode ter um país melhor? Eu acho que o país melhor ele é um país que é feito na sominha das pequenas coisas que você faz no dia a dia. Sim. Eu acredito muito nesse fio condutor que pode modificar o Brasil. É assim, a ideia de que cada brasileiro ou brasileira é importante, mas é muito mais importante pela maneira em que ele faz as coisas do que propriamente pelo resultado de que ele consegue essas coisas. Nós estamos diante de um país extremamente desigual. Nós estamos diante de um país com grandes problemas a serem enfrentados. E nós devemos, assim, sempre pensar que as pequenas atitudes é que vão transformar o Brasil. E repito a todos aqui, isso não passa por escolaridade formal. Isso passa por uma identidade de país, passa pelo respeito ao outro. Quando eu falei da casa e da rua, e o brasileiro entender que o respeito ao outro é um valor extremamente importante, quando a gente, você, eu, que está aí atrás da câmera, e qualquer um que esteja nos assistindo, entender que a gente precisa não usar mais a lei de Gerson no Brasil, de levar vantagem em tudo, né? Como existia uma propaganda famosa. O jeitinho brasileiro é um jeitinho que tem que ser usado na criatividade, mas não um jeitinho na burla. Então, quando a gente fugir disto, fugir de querer levar vantagem, digamos, na maior parte do que a gente pensa em fazer, e pensar fundamentalmente no bem-estar do outro, que acaba sendo o bem-estar de todos, eu acho que a gente vai com certeza vai construir um caminho melhor. Isso na atividade política, isso no estudante, isso na dona de casa, isso dentro de uma sala de aula, dentro de uma construção civil, em qualquer outra atividade. Se a gente conseguir caminhar com esses valores, digo aí 2, 3 gerações a gente tem um país diferente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela oportunidade.